E Deus criou o mundo. Criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé. Pastor Joaquim Gonçalves nos traz fé para vencer. Bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, possuindo todas as coisas. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Para o céu vão caminhando, conjunto da fé, cantando em momentos no tabernáculo da fé. Para o céu eu vou embora, vou cantando. O caminho às vezes espinhoso está. Com Jesus, meu mestre, sempre bem guiado. Os seus passos sigo até que chegue lá. Aleluia, para o céu vou caminhando. Nada me desanimará. E do céu eu já vou me aproximando. Sempre meu Jesus me guiará. Para o céu eu vou ainda que lutando contra as tentações que surgem ante mim. Sobre o sangue de Jesus me abrigando, escondido e bem seguro estou assim. Aleluia, para o céu vou caminhando. Nada me desanimará. E do céu eu já vou me aproximando. Sempre meu Jesus me guiará. Para o céu eu vou alegre caminhando. Breve findará a peregrinação. Se cansado nesse mundo vou andando, eu repousarei na divina mansão. Aleluia, para o céu vou caminhando.
guiará. Aleluia, para o céu vou caminhando, nada me desanimará. E do céu eu já vou me aproximando, sempre meu Jesus me guiará. Sempre meu Jesus me guiará. Sempre meu Jesus me guiará. Bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Ouvintes, o profeta desta era usou duas escrituras, duas referências na Bíblia Sagrada para pregar a grande mensagem possuindo todas as coisas. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, versos 7 a 10. E também Gênesis 14, 18 e 19. Coríntios. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por honra, desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo, possuindo todas as coisas. Em Gênesis 14, e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abraão, do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Paulo descreveu aqui o seu ministério, como também de todos chamados como ele foi chamado. Veja só, por honra, por desonra. As duas coisas ao mesmo tempo. Por infâmia e por boa fama. Veja só o paralelo. Como enganadores, sendo verdadeiros. Como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos. Como morrendo, porém vivendo. Como castigados e não mortos. Sempre assim. Retrato falado do verdadeiro chamado. Como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo.
Aí vemos que a condição não é do homem. A condição é de Deus. Uma irmã, mãe de um pastor recém-ordenado, disse para uma outra irmã que é esposa de pastor, muito lutadora ao lado de seu companheiro: o meu filho foi consagrado a pastor. A irmã disse: coitado, coitado. Ela sabe o que significa isto. E Paulo traçou aqui. Agora você volta lá para o Gênesis, lá com Abraão, você vai ver que ele não passou de um peregrino. Um peregrino possuidor dos céus e da terra. Isso, no mínimo, deveria nos trazer um grande consolo. O ânimo que precisamos para darmos o passo seguinte. Sabemos que toda jornada, principalmente no fim dela, é ofegante, é cansativa, reflete o cansaço. Eles contam uma coisa que tem realmente a ver com a física. 2 compadres, um fazendeiro rico e o outro pobre, numa terrinha ali, num rancho, bastante distância da fazenda. Foi visitar seu companheiro, seu compadre rico, e lá ele ganhou uma lata de banha. Saiu de lá feliz. Mas acontece que, a caminho, enquanto ele estava iniciando a jornada de volta para casa, feliz, ele começou a censurar o compadre que deu a banha. Que compadre miserável! Olha só, o pouquinho de banha que ele me deu, podia ter enchido a lata. E foi censurando. Mas o sobe e desce e vai indo. Logo ele começou a mudar a sua conversa. Disse: não, compadre não foi tão miserável. Não foi tão miserável assim como eu estava pensando. E vai daqui, vai lá, e sobe e desce, e a sua casa nunca chegava, e de repente ele exclamou com veemência: ô, compadre, para que você pôs tanta banha nessa lata? Ah, sim. Foi a distância, foi o cansaço, o peso vai chegando, vai aumentando, né? É sempre assim. Você sai para uma jornada todo exuberante, cheio de vigor, como, por exemplo, para o casamento. De repente, não precisa falar mais nada. Toda jornada, o seu fim é ofegante. Mas o importante é chegar. Porque começar é muito importante, mas chegar é o mais importante. Porque muitos começam e não chegam. Melhor fora que não tivessem começado, porque grande é a frustração. E Abraão saiu
realmente para uma jornada. Sob o chamado de Deus, sob a vocação de Deus. Em primeiro plano, você deve pensar nisso. Sob a vocação, a chamada de Deus. Sendo assim, não há por que temer. Jesus disse: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós lemos isto de Abraão em Gênesis, como este grande homem chamado Melquisedeque. Ele é um mistério na Bíblia Sagrada, porque não tem princípio, não tem fim, não tem genealogia. E que era possuidor de ambos, céu e terra, o que termina sendo a mesma coisa de Abraão. Tudo que Jesus possui, a igreja possui. Tudo que Melquisedeque tinha, possuía, Abraão foi possuidor. Quando aquele rico milionário que rejeitou a graça havia sido um mancebo de qualidade, tendo a sua mesa farta, Lázaro comia das migalhas que caíam da sua mesa. Comia do salário mínimo dele. Lá em cima, esse rico, lá no inferno do Hades, viu Lázaro no seio de Abraão. Veja só, no seio de Abraão. E logo você vai entender que os filhos de Deus são filhos de Abraão, possuidor de todas as coisas. E aí então você, antes de tudo, se torna participante da natureza divina e automaticamente um herdeiro. Os mansos, os filhos de Deus, hão de herdar a terra, possuírem a terra. Nós conhecemos a história de Abraão e ela ficou escrita como um tipo verdadeiro da noiva de Jesus Cristo. E a sua história foi pregada e será pregada até o fim. Ela é estímulo. Ela nos anima. Ela nos mostra o que significa fé. E esse Abraão, nosso pai, foi chamado para um lugar de obediência. Se você não estiver no lugar da obediência, você jamais obedecerá. Porque mesmo obedecendo os ditames, os regulamentos daquele lugar, você estará em transgressão, em desobediência. Porque o lugar da desobediência regulamenta a desobediência, a escola, o meio ambiente, o governo, regulamenta a desobediência à Bíblia Sagrada. Os colégios têm regulamento que desobedecem à Bíblia Sagrada. Depois queremos jovens, queremos a sociedade, queremos governo justo, saído de uma sociedade que vive em lugar da desobediência. Isso é tremendo.
Se um filho vive numa casa de desobediência, ele vai desobedecer, porque essa é a tendência natural. Então Abraão havia sido chamado para um lugar de obediência. Ele havia sido chamado para fora de sua terra, a terra dos caldeus, a cidade de Ur, onde ele havia estado com seu pai e seu povo, que obedeciam princípios morais, mas nunca poderiam ter fé para assistirem a Abraão alcançar o que alcançou. Abraão não passaria do mesmo nível de fé deles. Então ele havia estado ali desde o seu nascimento com seu pai e seu povo. A sua denominação. Muito boa, por sinal. Aquilo está ali no vale de Sinar, o que provavelmente uma terra fértil, muito rica. E Abraão, como entendemos, não era uma pessoa especial na visão do mundo. Ele era um místico. Em outras palavras, ele não era um rei, um monarca, não seguia uma linhagem política. Portanto, não era nada disso e muito menos um potentado. Era simplesmente um homem simples, amante da natureza. Havia se casado com a moça que era sua meio-irmã, o que era normal, natural até então. Essa esposa era Sara e provavelmente se casou com ela quando era ainda jovem, muito jovenzinha. E então o que aconteceu? Deus o chamou na idade para uma fé maior, na idade de 75 anos. Aí então foi que ele foi mostrar a sua terceira etapa. Ele entrou para a jornada, para a fase que seria ofegante, a conclusão de sua carreira, de sua peregrinação. E nisso estava incluída a sua esposa. Ora, em tudo, o verdadeiro casal, ambos estão incluídos. E você deve, nesta hora, ficar bastante feliz, porque como esposa de Cristo, você está incluso. A igreja está como Sara. Tudo que foi prometido para Abraão foi prometido para Sara. Tudo que Jesus Cristo tem em poder e a eternidade é da igreja. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, esta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.
Quando o Espírito de Deus se movia e até então nada havia, você já estava ali em seus pensamentos. Quando Deus o firmamento fez e as trevas dissipou, quando Deus disse haja luz e as estrelas espalhou, quando o sol brilhou a primeira vez, quando Deus formou o mar e monda na areia se desfez, você já estava ali. Predestinação, antes da fundação do mundo, Deus por sua presciência, no atributo de eleição, viu a sua existência aqui. Você é criação do próprio Deus, e sob grande inspiração Ele te fez, como obra-prima do amor do Salvador. Tu és um príncipe em terra de plebeu, por isso não há um só mal pra te vencer. Não há abismos que te façam desistir, e se cansado ainda assim é certo que dessa fila tu jamais irás sair. Quando o Espírito de Deus se movia e até então nada havia, você já estava ali em seus pensamentos. Quando Deus o firmamento fez e as trevas dissipou, quando Deus disse haja luz e as estrelas espalhou, quando o sol brilhou a primeira vez, quando Deus formou o mar e monda na areia se desfez, você já estava ali. Predestinação, antes da fundação do mundo, Deus por sua presciência, no atributo de eleição, viu a sua existência aqui. Você é criação do próprio Deus, e sob grande inspiração Ele te fez, como obra-prima do amor do Salvador. Tu és um príncipe em terra de plebeu, por isso não há um só mal pra te vencer. Não há abismos que te façam desistir, e se cansado
Dessa fila tu jamais irás sair. Dessa fila tu jamais irás sair. Dessa fila tu jamais